Olá, Twine, prazer muito grande estar aqui do seu lado. Eu já disse isso, mas não me canso de dizer. Eu sou seu fã, tá? Estou colocando isso aqui publicamente. Você é uma pessoa que inspira muito. É gente que tem certeza que nossos pensamentos são muito parecidos, né? Tudo que eu leio, tudo que eu escuto, tudo que você escreve, para mim é música. Tenho certeza que nesse momento em que nós tivemos que resetar nosso modelo, um momento de migração digital, você tem algumas experiências muito interessantes para compartilhar, como usar as metodologias ativas que você tanto defende nesse modelo não presencial, é a questão que eu coloquei no início do ensino just in case, just in time. No seu livro, você apresenta 42, salvo engano, abordagens pedagógicas, e algumas dicas que são muito legais. Acredito que algumas delas você vai compartilhar aqui, outras certamente não vai dar tempo, daí fica a dica, o livro da Twine, A Sala de Aula Digital, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo, Online e Híbrido. Obrigado mais uma vez e a palavra é toda sua, Twine. Muito obrigada, gente. É uma alegria imensa estar aqui com um time tão especial, a Adriane, o Gustavo, a Dayana e o professor Duglemov, que para a gente também é uma referência aqui, né? Todas as contribuições que ele tem trazido pelas obras aí publicadas pela editora Penso. E a sala de aula digital, o livro A Sala de Aula Digital, ele foi escrito tanto por mim quanto pelo professor Fausto Camargo. E quando nós idealizamos esse material, a gente entende, né, como professores que trabalham com a formação de professores dentro de uma vertente de buscar, como você disse, Gustavo, as metodologias ativas, que seja uma realidade. A gente precisa entender que a sala de aula digital ela é uma resposta às necessidades do cenário educacional contemporâneo. Você, no início da sua provocação aqui para a gente, nos pontuou super bem. Hoje vivemos um momento de democratização do acesso à internet, né? Você tem aí a obsolescência contínua de conhecimentos, de recursos, nós temos uma séria automatização, a automação de elementos. Então, tudo isso vai gerar um grande impacto na educação, e não vai ser diferente, são novos tempos, né? São novos modelos de negócio, nossas novas formas de interagir, se conectar, e, consequentemente, a educação ela precisa consequentemente, ser impactada com essas novas relações. Então, quando eu trago aqui, junto com o professor Fausto, essa discussão da sala de aula digital como uma necessidade para atender esse cenário contemporâneo, porque nós vivemos aí, nós precisamos de um currículo cada vez mais flexível, um currículo em que nós temos a possibilidade que possamos integrar elementos online, elementos presenciais significativos, em especial quando eu falo aí da educação superior, né, o sistema, o modo produtivo, ele nos clama por mais flexibilidade. Nós precisamos desenvolver as hard skills e as soft skills. Quando eu falo das hard skills, e aí nós, professores, podemos dizer, é nossa obrigação, né? Ter o domínio do conteúdo ou do conhecimento do qual nós temos que fazer com que os nossos estudantes se apropriem do seu processo, é a nossa obrigação. Mas e as soft skills? Como é que a gente trabalha esses comportamentos eminentemente humanos que são cada vez mais uma necessidade, em especial por conta de todos esses elementos que foram bem colocados aqui nas falas anteriores? O próprio protagonismo, né, essa autonomia intelectual, essa motivar no outro o desejo de fazer, de resolver problemas reais, tanto do campo profissional, da sociedade, o letramento digital, uma das competências tão essenciais para um mundo tão conectado, né? Imagina, se a gente nega tecnologia para os nossos estudantes, nega isso, a gente está negando conhecimento, né? As tecnologias são produto de cultura e, portanto, negar isso é negar o conhecimento, que é a própria função social das instituições educativas. As novas abordagens híbridas, quando a gente traz aí novas modelagens, tivemos aí vários modelos híbridos divulgados, mas com tanta possibilidade, essas novas modelagens, novas arquiteturas educacionais, elas vão sendo possíveis e cada vez mais experienciadas pela gente, e, óbvio, o lifelong learning, né, que é você ter a capacidade de aprender para sempre, por toda a vida, né, o próprio professor Gustavo colocou no início, né, que mais de 6 carreiras, né, não 6 profissões, mas 6 carreiras durante uma vida, as pessoas vão acabar
tendo que passar, e a gente já percebe esse movimento. Então, quando eu digo que a sala de aula é essa resposta, né, a sala de aula digital é essa resposta, é justamente por ela poder ter essa oportunidade de fazer esse mundo conectado cada vez mais integrado à nossa realidade educativa, mas, em especial, entendendo que esse espaço se dá pelas relações humanas, são as relações em que nós vamos conduzir didático-pedagogicamente para garantir esse conhecimento historicamente acumulado. E eu trago essa imagem, né, uma provocação para a gente, porque a nossa fala, ela precisa ser, né, condizente, convergente com aquilo que a gente faz. A gente aqui no Brasil vivencia um momento em que se muito defende as inovações, que muito defende a inserção de metodologias cada vez mais ativas. Quando a gente olha as competências do futuro, ou na verdade do presente, atuação em cenários complexos, a possibilidade de resolver problemas reais, a criatividade associada a essa geração de ideias, mas que, ao se tornar uma inovação, gera valor e resolve os problemas que a gente vive. Então, a nossa fala ela tem que ser convergente. Então, a sala de aula digital nada mais é que uma mudança paradigmática refletida no mindset dos professores, de todos os profissionais da educação. Se a gente fosse resumir conceitualmente, né, o que isso diria, ela refere-se, sim, ao desenvolvimento de um conjunto de atividades previstas por meio de um suporte tecnológico, mas que vão se integrar e se interconectar, otimizando os processos, favorecendo, intensificando a aprendizagem dos estudantes em todas as áreas da instituição. Então, veja, eu tenho ali, o próprio professor Lemov trouxe vários vídeos. Quando eu estou utilizando ferramentas digitais, eu tenho a possibilidade de olhar os ciclos, de realizar os ciclos de feedback, quando eu tenho a oportunidade de integrar isso para um pai, né, uma mãe, conseguir visualizar os indicadores de desempenho do estudante, quando nós, professores, conseguimos ter um acesso a tudo isso, isso é a sala de aula digital. Até porque, quando a gente fala da sala de aula, esse termo sala de aula, nada mais é que uma nomenclatura para se referir a um encontro de professores e estudantes que estão ali para aprender algo. Então, ele é independente do local, ele é meramente um termo, porque a gente sabe que hoje a sala de aula é o mundo. Então, os novos espaços de aprendizagem são considerados aí uma verdadeira sala de aula. E aí eu trago essa imagem aí, porque quando a gente fala de uma sala de aula cada vez mais digital, com a aplicação de metodologias ativas, em que as conexões e as relações humanas, elas sejam para além, né, daqueles elementos tradicionais, apenas de uma exposição, mas que a gente vai integrando, vai trazendo esses recursos, vai potencializando a aprendizagem, os estudantes vão se sentindo cada vez mais motivados, a gente não vai fazer o que essa senhorinha está fazendo aí, né, que ela está aí dentro do seu joystick, fazendo seus velho crochêzinho. Então, a sala de aula digital, ela vai além do aparelhamento tecnológico, ela trata-se, sobretudo, de elementos em que eu tenho a possibilidade de integrar diferentes aspectos, em especial esses que eu coloco aqui. Então, eu tenho ali a base, que é a nossa intencionalidade educativa, é o porquê que eu estou ensinando aquilo que eu estou ensinando. Eu tenho a definição de componentes curriculares dos meus conhecimentos, que pode ser relacionado às hard skills, às soft skills, mas eu começo a integrar esses diferentes elementos com modelagens flexíveis, ora mais telepresencial, ora mais online, ora mais presencial, né? Recursos tecnológicos diferenciados, então não é só um aparelhamento tecnológico, não é só reproduzir muitos recursos tecnológicos numa sala de aula. Nos próprios vídeos do professor Lemov, a gente viu pouquinho, a gente viu Drive, a gente viu tabelas, a gente viu uma exposição, mas as relações elas estavam cada vez mais ativas. Isso é o principal elemento. A própria presencialidade, porque para eu fazer um estudante especial na educação superior ir para uma instituição, ela precisa ser ativa, ela precisa fazer sentido, precisa aprender algo além de uma mera exposição. A própria telepresencialidade como parte desse elemento, e aí entendendo a telepresencialidade, tele vem ali da telemática, e a presencialidade da presença, então eu aqui com vocês de forma síncrona, aprendendo, né, praticando, vivenciando experiências significativas, atividades síncronas que vão compor essa modelagem, estratégias pedagógicas, e aí não vamos confundir recurso com estratégia, né? Para quem me conhece, sabe que eu sempre defendo que o professor ele tem que definir a estratégia de aprendizagem.
O recurso é um elemento que garante que aquele elemento vai ser apropriado. Você vai utilizar uma planilha, um drive, um recurso, não para ensinar a usar o recurso, mas para que ele seja uma ferramenta para garantir aquele caminho. Objetos de aprendizagem diferenciado, e aí a gente pode citar vários, né? Os games, o microlearning que a gente pode integrar, os vídeos, então elementos que vão compondo esses cenários, podcasts, enfim. As imersões, né? Os blocos de imersão, seja pelos nossos estudantes da educação básica, na educação superior, visitas, momentos mesmo de esforço concentrado para resolver algo, ciclos de feedback e sempre, né, como foi bem colocado pelo professor Gustavo, indicadores de desempenho. A gente precisa trabalhar com uma educação baseada em evidências, que a gente tenha a possibilidade de sair, né, poder realmente ter a oportunidade de saber se está funcionando ou não. Então, quando a gente fala dessa sala de aula digital, ela surge nesse contexto mais amplo de realmente trabalhar com essas conexões mais ativas, mas que permitem. Até aqui, para a gente representar, eu posso colocar vários elementos, eu vou trabalhar com esses recursos, eu vou trabalhar com VBL, com Video Based Learning, então, eu ali conectado, a própria professora lá do início do vídeo, né, feliz, se comunicando com o estudante, motivada, a gente não está ali, né, com aquela expressão em que mostra que eu não me importo com aquele momento. Momentos de imersões, de experiência, de ter a possibilidade de vivenciar outras coisas, resolução de problemas, comemorar essas vitórias, essas resoluções, as atividades mão na massa, que inclusive pode ser conduzidas de forma telepresencial, os processos de experimentação, as práticas imersivas, que são estratégias que eu realmente gosto, então, você tem a oportunidade de criar comandos de atividades no qual o estudante assume um papel. Então, você, se fosse o prefeito daquele lugar, você como engenheiro, você como uma futura profissional da educação, né? Eu resolvo problemas e, além disso, eu tenho a tomada de decisão. Então, as práticas imersivas, elas são muito enriquecedoras. A própria telepresencialidade ativa e as possibilidades de integrar diferentes experiências. Então, quando a gente traz esse conceito da sala de aula digital e dentro do nosso material a gente divulga mais de 42 estratégias pedagógicas pautadas em aprendizagem ativa, online e híbrida, ele é um livro em que, para quem já conhece aí o Sala de Aula Inovadora, né, é uma continuidade, então eu e o professor Fausto resolvemos fazer como se fosse uma segunda edição do nosso material, porque em 2018, quando nós publicamos nossa primeira obra, pela editora Penso, pela Desafios da Educação, a gente trouxe várias metodologias ativas, mas porque a gente entendia que lá em 2018, os professores estavam buscando alternativas pedagógicas sem tanto uso da tecnologia. Então, trouxemos várias, mais de 40 também, em que ele possa ter a oportunidade de praticar, até porque a gente sabe que o Brasil, a gente não tem aí, né, não é tão democrático o acesso à internet, mas eu preciso focar um aprendizado ativo. Agora, no contexto da sala de aula digital, entendendo que no nosso cenário pós-Covid, certamente todo esse aprendizado, né, não vai ser perdido, nós vamos integrar isso, criar essas arquiteturas, trazer estratégias cada vez mais diferenciadas, então a gente produziu aí a sala de aula digital e trouxemos diferentes abordagens, inclusive dentro do material, e a gente compartilha aqui com vocês, é a possibilidade de fazer as adaptações, porque se eu tenho os nossos modelos híbridos, como que eu vou trabalhar? Hoje, embora não seja um híbrido, né? Mas eu tenho grupos em casa, eu tenho grupos conectados, então eu tenho oportunidades, os recursos tecnológicos me ajudam a integrar esses grupos. Mas eu tenho estudantes totalmente conectados, aulas da educação superior, mestrado, serão cada vez mais telepresenciais, então como tornar esses elementos cada vez mais ativos? Acho que a gente vê, né, instituições do mundo inteiro focadas na transformação dos seus processos, fornecendo experiências digitais, modelos cada vez mais híbridos, fomentando mesmo as experiências mais ativas e significativas. Então, a nossa pequena fala aqui de hoje é justamente para dizer para vocês que isso é uma realidade, é possível, e em nosso material nós descrevemos esse passo a passo justamente porque, por nós sermos professores
e vivenciarmos esses desafios diariamente, de trazer os nossos estudantes, de engajar nossos estudantes, de fazê-los com que eles realmente aprendam e não sejam só bolinhas, né? Nos computadores, nas nossas salas de aulas digitais, a gente tem a oportunidade aí de interagir e trazê-los cada vez mais para aprender. Então, aprender mais, aprender melhor, né? A gente precisa potencializar essa aprendizagem e é tarefa nossa, como profissionais da educação, fazer isso.